Olá! Então, dessa vez, antes de eu falar bem-vindos, eu vou falar parabéns. Se você chegou aqui nessa aula 3, você está de parabéns. É uma certeza que você quer melhorar, aprender, se tornar expert em demência. E esse é o caminho. Essa semana é para justamente mostrar como chegar nesse objetivo. Então, parabéns e muito bem-vindos. Aí eu vou falar hoje, então, dessa terceira aula. Tá? Eu sou o Fábio Porto, sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva do comportamento e tenho feito como um dever da minha vida ensinar colegas a utilizar a neuroimagem como aliada para ter diagnóstico de demência com segurança. Então, se você está aqui, você está nesse caminho que eu acho ser o caminho correto. Essa semana é feito para você que quer descobrir o caminho para entender os exames de neuroimagem de uma forma simples e diagnosticar demência com segurança. Deixar de ter aquela sensação ruim que acontece toda vez que você tem que interpretar o exame de neuroimagem ou mostrar esse exame para o paciente e para a família. Tá? Então, aqui na primeira aula, a gente revisou os 7 pecados capitais de quem usa a neuroimagem para avaliar pacientes com declínio cognitivo, alteração de comportamento, 7 erros que te afastam no diagnóstico preciso e causam insegurança. Essa primeira aula, se você está assistindo aqui a terceira e não assistiu ainda a primeira, a minha sugestão é que não pule etapas. Volte lá, assista a primeira aula, assista a segunda aula, que são os pilares do método. Esses pilares, eles formam a base. Eles formam aqui o que a gente tem que saber bem para poder utilizar o método. Tá? Primeiro, neuroanatomia focada. Saiba pouco, mas saiba bem. Quer dizer, você não precisa ser um neuroanatomista, saber toda a neuroanatomia que você não aprendeu na faculdade, na residência, na pós-graduação, nos cursos. É muito difícil, mas se você souber bem o que você vê no dia a dia para avaliar pacientes com demência, com alteração cognitiva, com mudança de comportamento, você vai ver que isso já está ótimo. Quer dizer, saiba pouco, mas saiba bem. Esse é o lema. O segundo pilar é usar escalas validadas e entender sequências. O que você pode tirar do T1, do T2, do flare, da difusão, do gradiente eco. Como que você identifica? Olha, e se você não tiver experiência em poder avaliar atrofias, use uma escala validada. Então, o pilar número 1 e o pilar número 2, consequentemente, levam você a fazer pilar número 3. O pilar angular, o pilar fundamental, correlação clínico-radiológica. Você vai ser capaz de correlacionar o que você viu na clínica com o que você vê na imagem. Afinal, você é clínico. Você vê o paciente, você escuta a família, você examina, você faz teste cognitivo, você sabe o que está acontecendo. Como que você pega esse conhecimento que você já faz muito bem e correlaciona com a imagem? E aqui, você nunca vai ter isso totalmente entregue em relatório, em laudo. O radiologista, por melhor que ele seja, ele não está vendo o paciente, ele não sabe. Claro que se você pedir um pedido melhor, isso vai ajudar. Mas para fazer uma correlação clínico-radiológica fina, refinada, isso é um trabalho que você vai ter que fazer. Só que fazendo isso, você vai virar aquele médico que é conhecido por ver o que ninguém viu antes, por fechar diagnósticos, por ter segurança. A pior coisa que um paciente pode ter é a dúvida se tem uma coisa ou não. Por pior que os diagnósticos sejam, não ter um diagnóstico, te garanto que é mais angustiante, que é pior, que causa mais sofrimento, mais dor. Isso afasta os pacientes do tratamento, seja o tratamento farmacológico
ou não farmacológico. Não ter um diagnóstico, por muitas vezes, dificulta o plano terapêutico. Você vai tratar o quê? Você não sabe o que é. Então, vocês veem a importância de a gente usar esses 3 pilares. E o pilar 3, que é o pilar fundamental, ele só é possível se você souber muito bem o pilar 1 e o pilar 2. Então, na aula de hoje, você vai ter que ter pelo menos uma noção da aula 1 e da aula 2. Por quê? A aula hoje é prática. Eu vou mostrar um caso de vida real que, ao usar os 3 pilares, facilitou muito o diagnóstico. E vai mostrar o que acontece quando você não faz diagnósticos precoces. Diagnósticos precoces, sim, são importantes. Mas se você esperar achados de imagem assim intensos, claros e óbvios, muitas vezes você vai perder diagnósticos precoces. Se o diagnóstico é precoce, a neuroimagem frequentemente tem achados sutis. Tá? Então, vem aqui a minha sugestão, olha, veja a aula 1, veja a aula 2, e agora, né, depois que você viu essas 2 aulas, segue aqui comigo e assista a aula 3. Tá? Então, vamos agora para os casos clínicos, para a gente não perder mais tempo. Mas antes disso, ó, imagina que você tem um caso clínico, então você está vendo um paciente, em geral, casos complexos, casos que envolvem insegurança da família, um medo, né, de ter um diagnóstico de doença degenerativa, todo mundo apreensivo, todo mundo com aquela ideia, eu não quero receber um diagnóstico. Imagina agora se você tem isso e esses são casos do seu dia a dia. Tenho certeza que você todo dia avalia casos assim. E você não tem um roteiro, você não tem um mapa, um guia. Será que isso vai ser fácil? Olha, eu gosto muito dessa analogia, né? Imagina que se você tem um objetivo, né? Você é um entregador e o seu objetivo é entregar em um endereço. E você tem esse endereço, olha, você sabe onde é. Né? Você está lá, sabe o nome. E aqui a analogia é todo mundo quer ter segurança nos diagnósticos, quer ter autonomia, quer ser conhecido como expert, quer ter aquela segurança para dizer, olha, de fato, isso é um achado sutil, mas é normal. Mas não tem um mapa para chegar nesse objetivo. É como se o entregador tivesse o nome da rua, mas não soubesse como chegar lá. Se não tivesse um mapa, um guia, não tivesse o Waze, o Google Maps, por exemplo. E aí, pode ser que depois de muito tempo, muito sofrimento, muitos erros, como se fosse na tentativa e erro, ele chegue lá, consiga achar o endereço, mas vai demorar, vai causar sofrimento. Ele vai perder o tempo dele e a entrega vai se atrasar. Agora imagina que é a mesma coisa de você aprender neuroimagem em demência só por livro, sozinho, estudando sem ninguém, um método. Até que você pode chegar lá, mas vai demorar, vai ser traumático. Você vai gastar muito mais tempo. E aí, o tempo gasto que não chega no objetivo é um tempo perdido. Tá? Então, aqui, o curso, ele é, na verdade, um mapa, um guia, como se fosse um Waze ou um Google Maps para você alcançar o seu objetivo. E esse mapa, ele foi feito ao longo de vários anos, como eu falei anteriormente, da minha experiência como neuroclínico, da experiência da minha esposa como radiologista e anos de discussões de caso, de acertar ou equilibrar expectativas, que eu quero saber, muitas vezes, não é o que o radiologista me disse. E eu via isso com a minha esposa, que é radiologista. E eu tinha a liberdade aqui de falar, não, mas eu quero ver outra coisa. E quantas vezes a gente já, assim, de fato não concordou, né? Quase sempre ela estava certa, né? Mas eu percebi muito isso. O que o radiologista foi ensinado para ver em demência é a visão clássica. Olha, demência não pode ter sangramento, hematoma, um tumor, um AVC, mas ver alterações sutis da
neuroanatomia do volume, correlacionar o volume de uma região com sintoma clínico, isso não. Então, esse aqui é o nosso grande mapa. Esse aqui é nosso guia. E é isso que eu quero oferecer. Um mapa para vocês conseguirem entregar, né, a sua encomenda, chegar no objetivo. E o objetivo é ter segurança. O objetivo é ter precisão. É ter autonomia. Não depender de outra pessoa para diagnosticar o seu paciente. E ao longo de alguns anos de método, tenho certeza que ele entrega isso. Então, nessa aula, eu vou te dar esse roteiro. Eu vou mostrar o passo a passo, né? Mesmo que você esteja começando do zero. Mesmo que você ache que isso é impossível, que você não aprendeu isso na faculdade, que você não aprendeu isso na residência, na pós-graduação, que você já fez curso de imagem e não aprendeu, não conseguiu pôr na prática. Então, esse curso é para quem não é especialista. É para você, geriatra, para você, psiquiatra, clínico geral, médico de família, cardiologista, tá? Também é para neurologista, tá? E também, às vezes, até radiologistas podem aprender. Mas ele é voltado para quem não é especialista. E uma garantia que eu dou é, sim, você vai conseguir pôr isso na prática. Não é um curso distante. Não é conhecimento para você só falar que você sabe. Falar que sabe não adianta. O que adianta é pôr na prática. Não adianta falar como um filósofo. Você tem que agir como um filósofo. Quer dizer, conhecimento que você só fala, fica lá na estante, não serve. O que serve? Conhecimento que você aplica, que você põe na prática. Isso é o objetivo. Esse é o objetivo desse curso. Vamos lá então, gente. Vamos para o que importa. Um caso clínico da minha vida real, do meu consultório, em que eu vou mostrar o motivo que a gente precisa fazer os 3 pilares. Tá? Então, esse caso realmente é um caso que eu atendi, né, e que a gente vai ver como a utilização dos 3 pilares ajuda a ter diagnósticos com mais segurança. Tá? Então, vamos lá ver o caso clínico. Ó. Esse caso é um caso em que eu vi o paciente pela primeira vez em 2023. Tá? Então, naquela ocasião, ele estava com 79 anos, um paciente com alta escolaridade, trabalhando, ativo, em que ele procurou para uma segunda opinião de uma síndrome amnésica anterógrada. Então, ele estava tendo uma perda progressiva da memória recente. Ele mesmo percebia pouco, alguma percepção, mas talvez quem mais se preocupava era a esposa e os filhos. Inclusive, os filhos trabalhavam juntos e percebiam alguns esquecimentos para coisas importantes, inclusive para coisas da empresa. E tinha tido uma opinião de que a doença era mais vascular e que não era para fazer nada naquela hora, naquela ocasião. Tá? Então, o paciente, de fato, ele tinha fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronariana, então tinha colocado stent e tinha um pós-operatório tardio de cirurgia de câncer de próstata. Tá? Mas o quadro clínico era uma perda progressiva na memória recente. Não tinha alteração de marcha, de equilíbrio, apesar da cirurgia de próstata, não estava tendo incontinência urinária, não tinha tido nenhum evento vascular diagnosticado, então clinicamente relevante, não estava tendo nenhuma progressão em degraus, e a testagem cognitiva objetiva, através do exame MoCA, o teste cognitivo de Montreal, rastreio cognitivo de Montreal, ele mostrou um score de 23 em 30, tá? Então, alterado, o normal seria 26 ou mais, ainda numa faixa leve, a maior que 21 em geral, a gente está falando de um comprometimento cognitivo mais leve, tá? Mas o que surpreendeu foi a pontuação, a score da evocação. A evocação foi 0 em 5. Ele não conseguiu evocar nenhuma das palavras.
Se a gente comparar um outro teste de memória visual, em que a pessoa tem que lembrar 10 figuras, a bateria cognitiva breve, a evocação foi de 7 em 10. Quer dizer, não foi perfeita, mas foi muito melhor. Então, esse caso, um caso de síndrome amnésica anterógrada, que estava aos pouquinhos piorando, e foi confirmada pela testagem cognitiva, mostrando uma amnésia anterógrada mais verbal, ou seja, mais no hemisfério esquerdo, do que visual, que tem mais a ver com o hemisfério direito. E tinha tido uma opinião do médico que acompanha há muito tempo esse paciente e que provavelmente era a etiologia vascular, tá? Então vamos ver esse caso, vamos ver aqui os exames de imagem. E aí, primeira coisa, né? Então, qual que é o primeiro pilar aqui? Neuroanatomia focada. Olha, o que eu vou procurar na imagem desse paciente? O que tem a ver com amnésia anterógrada? Com aprender coisas novas. Então, qual que é a estrutura mais envolvida nisso? E quais são os marcos anatômicos para eu ver essa estrutura na ressonância? Então, a gente está falando, claro, do lobo temporal medial, do hipocampo, do córtex entorrinal. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, ó, a imagem está em T2, tá? Eu inverti aqui as cores, tá? E aí, primeiro método, assim, onde eu procuro? Eu preciso saber onde é o hipocampo, né? E aí, isso aqui tem que estar claro na cabeça de todo mundo. Olha, a gente vai ver o hipocampo aqui nessa sequência, um coronal, tá? Onde a ponte está redonda, olha aqui, ó, ponte redonda, tá? Lá é a transição da cabeça para o corpo de hipocampo, que é onde a gente vê a escala MTA. Tá? Então, olha assim, eu vou procurar o hipocampo nessa região, quer dizer, eu preciso me localizar, eu preciso saber bem essa neuroanatomia. Quando a gente vê aqui, ó, a ponte ainda não tá cortando aqui a ponte, mas tá triscando ela, quer dizer, ela não tá redonda, olha. Nesse corte ou nesse corte, tá? Eu prefiro ver nesse corte. Aqui eu vejo os hipocampos. Então a gente vê aqui, ó, essa estrutura aqui à direita e essa estrutura à esquerda. Ah, é normal para a idade isso? Né? Sei como que eu vou saber. Então, pilar número 2. Olha, eu estou vendo aqui, né, uma sequência coronal, tá? Eu estou vendo um T2 que foi feito dedicado ao hipocampo e eu inverti o sinal, tá? Porque quando o líquor fica branco, às vezes você hiperestima a atrofia. Tá? Então, esse joguinho aqui de pegar um T2 que foi dedicado para o hipocampo e inverter o sinal ajuda muito. Então, conhecer bem as sequências da ressonância. Por que eu vejo no T1? Por que eu vejo no T2? E usar escalas validadas. Como é que eu vou saber se esse hipocampo aqui está normal para a idade? Quer dizer, o paciente tem 79 anos, tem sim uma amnésia anterógrada, então, existe a percepção da família e existe a confirmação clínica, o teste de memória mostrando uma alteração. Será que eu valorizo isso? Será que esse hipocampo aqui está normal para a idade? Tá? Então, qual que é a minha sugestão aqui? Abrir a escala e comparar. Vamos fazer isso? Eu vou abrir aqui a escala MTA, de atrofia temporal medial. E vamos ver a comparação da escala com esse paciente? Tá? Então, guarde essa imagem na cabeça. Né? Fixa aqui essa imagem que está na tela. Vamos ver aqui a imagem da escala. Pronto. Bom, agora vocês estão vendo aqui na tela a escala MTA. Olha que interessante, ó. Para você poder ter um mapa, um guia de você avaliar o hipocampo, ó, você vê a escala. Olha onde a ponte está redonda. Tá? Então aqui, neuroanatomia focada. Você vê a região no corte coronal, o lobo temporal ele parece um brócolis, tá vendo? Ó? Ele parece um brócolis cortado ao meio. E o hipocampo parece um rocambole, uma coisa enrolada.
E a dica aqui, olha, o hipocampo, que é o rocambole, está encostando, está grudado no cabo aqui do brócolis, na haste aqui, tá vendo? Ó? Olha como está encostando. Então, o hipocampo, ele encosta no lobo temporal. Ele é colado. E tem uma estrutura que cola aqui, que é a fímbria, que é uma fibra, né? Um conjunto de fibras. Então, isso aqui, quando está encostado, o hipocampo está normal. Tá? Quais são os marcos anatômicos dessa escala? Então, medialmente, a fissura coroideia, que você só vê como um fio. Aqui a gente está vendo o MTA zero, que é o hipocampo normal, sem nenhuma atrofia. E você vê aqui, ó, lateralmente, né, o corno do ventrículo. Então, o corno temporal do ventrículo lateral. Você quase não vê. O que é o MTA1? MTA1 é uma atrofia leve. Então, olha aqui a ponte redonda. O hipocampo, ó, ele ainda está encostando. Ele está assim, talvez começando a encostar mais perto do que longe do lobo temporal. Tá vendo? Você ainda vê uma divisão do que é medialmente a fissura coroideia, do que é lateralmente o corno temporal do ventrículo lateral. Mas você já começa a ver uma dilatação da fissura coroideia. Tá? Então, especialmente, isso daqui, se não tiver nenhuma assimetria, isso pode ser um envelhecimento normal. Isso pode ser uma atrofia relacionada à idade. Olha o MTA2. Olha lá, ponte redonda. Identificamos aqui, ó, o hipocampo. E aqui, ó, claramente desencostou, descolou. Você perdeu a divisão do que é medialmente a fissura coroideia, do que é lateralmente o corno temporal do ventrículo lateral. Ficou uma coisa só. Tá vendo? Ó? Aqui e aqui. Quer dizer, esse é o MTA2. Isso aqui já é uma atrofia anormal, especialmente com sujeitos que têm menos de 75 anos. Tá? Então, aqui, ó, é aquela imagem que eu brinco que o hipocampo parece um elefante. Olha aqui a cabeça do elefante, a orelha, a tromba do elefante aqui para cima. Então você vê ainda essa ondulação. Já o MTA3, que é anormal, mesmo após 75 anos, olha, eu tenho uma grande dilatação aqui da fissura coroideia e do corno temporal, e o hipocampo ele fica meio que retilíneo, ó, quer dizer, ele já está meio perde aquelas ondulações normais que tem. Tá? O MTA4 é uma grande atrofia, o hipocampo já aqui, ó, em lâmina de faca. Tá? Então, olha só, será que é normal para a idade aquela imagem? O paciente tem 79 anos, tinha, né, em 2023. Ele estava com, o que vocês acham? O MTA1? Tá? Então, agora guardem essa imagem e vamos voltar a ver o hipocampo daquele caso. Tá? Segue aqui comigo. Ó. Vamos lá, ó. Ponte redonda. Tá? A gente pode ver nesse corte ou nesse corte. Tá? Mas olha só aqui, ó, como tá o hipocampo, ó, ele está encostando. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, para a gente ver aqui, ó. Olha aqui, ó, o hipocampo está encostando aqui, ó. Tá vendo que encostou aqui e encostou aqui, ó. Né? Então vocês conseguem ver que isso daqui é um MTA. Né? Se a gente pegar aqui, ó, tá um pouquinho dilatado a fissura coroideia. Tá? Aqui também, um pouquinho dilatado. Tá? Talvez o MTA1. Que nessa idade, ó, se a gente ir um pouquinho para trás, ó, mesma coisa, ó. Olha aqui, ó, o hipocampo encostando no lobo temporal medial. Mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó, o hipocampo encostando no lobo temporal medial. Tá? Então, tem atrofia hipocampal nesse caso? Não. E aí, será que a gente deve se contentar com isso? Dizer assim, não tem atrofia do lobo temporal, então deve ser normal para a idade, né? Deve ser realmente vascular, não precisa investigar, ou a gente tem que usar o terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? Correlação clínico-radiológica. E aí, eu fiz teste de memória com esse paciente. Eu vi que ele tem, sim, uma amnésia anterógrada. Eu vi, sim, que a amnésia anterógrada é muito mais
verbal do que visual. E não é o normal para a idade. Então, eu não desisti por aqui. Eu persisti. Falei, não, vamos então ver a região do córtex entorrinal no giro parihipocampal. Tá? Vamos achar aqui essa região? Tá? Então, essa região ela está um pouco mais anterior, né? Então, a gente vê aqui onde estão os corpos mamilares, tá? Mais ou menos aqui. E aqui você vai procurar ó, os 5 giros. Então, o temporal superior, aqui, tá? Aqui ó, ele é bifurcado. O temporal médio, o temporal inferior, o giro fusiforme e aqui o giro parihipocampal, tá? Então, 5 giros, ó. Temporal superior, aqui bifurcou, médio, inferior, giro fusiforme, aqui ó, o sulco colateral. O sulco colateral ele divide lateralmente o giro fusiforme, medialmente o giro parihipocampal. Tá? Então, olha só como saber a neuroanatomia focada ajuda muito a gente se localizar. A neuroanatomia focada te dá segurança para dizer, olha, estou no lugar certo. Consegui achar o giro parihipocampal. Lá está o córtex entorrinal, que atrofia muito precocemente na doença de Alzheimer. Vamos ver se tem alguma assimetria? Mas eu não sei ver. De novo, eu não tenho experiência. Eu não sei ver, não consigo opinar com segurança se é normal para a idade ou não, se é simétrico ou não. Qual é a solução para isso? Pilar número 2, escalas. Existe uma escala que avalia o volume do córtex entorrinal no giro parihipocampal. A escala Érica. Vamos ver aqui a escala Érica? Então, eu vou colocar aqui a escala Érica na tela. Mais uma vez, ó, guardem essa imagem na cabeça, tá? Ó, um pouquinho mais na frente aqui, ó. Olha, guardem essa imagem e essa imagem aqui, gente. Comparem, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais escuro, até para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Ó. Tá, ó. Então, guardem essa imagem na cabeça. Bom, então aqui a gente está vendo a escala Érica. É uma escala que avalia o volume do córtex entorrinal no giro parihipocampal. Tá? Então a gente está vendo aqui, ó, quais são os marcos anatômicos, né? Como é que eu sei que eu estou no corte certo? Então, aqui a gente vai achar os corpos mamilares. Tá? Então, achar o corpo mamilar é fundamental para você saber que você está no lugar certo. Tá? Então, você vai identificar, ó, temporal superior, olha lá ele bifurcado, às vezes ele bifurca, né? Temporal médio, o temporal inferior, o giro fusiforme e aqui, ó, o giro parihipocampal. Então, qual que é o marco também para você pesquisar atrofias sutis? Você vai procurar o sulco que divide o giro fusiforme, lateralmente, do giro parihipocampal medialmente. Esse sulco chama sulco colateral. Esse daqui que vocês estão vendo na tela. Olha como ele é fininho. Ele é fino. É um sulco quase que virtual, né? Então, o que é o ERK1? Uma atrofia sutil. É quando você tem, ó, uma dilatação do sulco colateral. Quer dizer, olha como ele é normalmente, como a gente está vendo aqui. Olha como ele é quando ele dilata. Dá para perceber aqui a diferença? Tá? Então, o ERK1, ele pode ser normal. Quer dizer, pode ser parte do envelhecimento. Né? Mas, eu sempre falo assim, olha, cuidado quando você vê assimetrias. Assimetrias podem não ser normais. O ideal é que o cérebro seja simétrico. Às vezes, uma assimetria, mesmo que sutil, é uma pista para o diagnóstico. Especialmente quando você quer dar diagnósticos precoces. Você não quer esperar a doença ficar óbvia. Não quer esperar o paciente piorar para você começar um tratamento. E aí, especialmente para a doença de Alzheimer, com os novos tratamentos que foram aprovados, quanto mais cedo, melhor. Tá? Então, olha só essa imagem. Tá? O que é o ERK2? ERK2 é anormal.
é quando, além de ter a dilatação do sulco colateral, como a gente está vendo aqui, tem um descolamento do giro parahipocampal da tenda do cerebelo. Tá? Então, aqui é dura mater, fica um fio de líquor embaixo do giro parahipocampal. Então, o giro parahipocampal, essa mão aqui, é a tenda do cerebelo. O giro parahipocampal está descansando em cima, não tem nada embaixo. Quando ela dilata, olha o que acontece, entra um fio de líquor entre uma e outra. Tá? Esse é um sinal de anormalidade. Vamos ver de novo o paciente? Então, olha, o que eu faço sempre, que recomendo todo mundo fazer, ter as escalas no consultório. Tenha lá com você. Viu o paciente? Olha, abre a imagem do paciente, abre a escala, compara. Isso vai te dar segurança. Esse é um pilar do método. Tem escalas de imagem. Saiba identificar onde você está. Saiba achar a região do cérebro. Isso vai te ajudar muito a ver e valorizar achados que são sutis, mas que são, sim, relevantes. São relevantes. Vamos lá. Vamos voltar aqui a imagem do paciente, agora que ele já viu a escala. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Quando a gente começa a ver aqui a região, né, do córtex entorrinal, tá? Olha só como, de bater o olho, a gente já vê aqui, olha. Aqui a gente está um pouquinho à frente do corpo mamilar, tá? Mas olha o sulco colateral do lado direito, tá? Vou pintar aqui para ficar mais fácil da gente ver, Olha aqui, essa estruturazinha aqui, essa, vocês estão vendo aqui na tela. Agora, comparem com essa aqui, tá? Olha como tá assimétrica, tá? Aqui, quando você pega um T2 e inverte o sinal, a dura mater fica bem branca, você consegue ver. Tá vendo o córtex o entorrinal, né? O giro parahipocampal descansando em cima da tenda, tá? Então, da dura mater. Então, olha quando eu vou para frente, como está assimétrico desde lá da frente, Mas vamos achar aqui, né, a parte do giro do corpo mamilar, Então, aqui o corpo mamilar, a gente está vendo um aqui, outro aqui, olha. Olha como, quando a gente vê aqui, já tem uma certa assimetria. Ah, Fábio, mas é muito sutil. É mesmo. É muito sutil. É difícil de ver. Você tem que procurar com uma lupa para ver. Mas aqui sim tem correlação clínico-radiológica. Quer dizer, uma alteração precoce do lobo temporal medial, né, que primeiro atrofia o giro parahipocampal antes do hipocampo, pode causar uma amnésia anterógrada e causar um comprometimento cognitivo leve, quer dizer, um problema de memória que é anormal, mas é leve, né? E esse é típico da doença de Alzheimer. Então, dá para ver aqui como existe uma assimetria, tá? Então, isso daqui, é um LK1. Só que do lado direito é um LK0, Quer dizer, tá fininho o sulco colateral. E do lado esquerdo já está dilatado. Então, aqui, uma assimetria sutil. Sutil. Ah, Fábio, mas você falou que ele tem fator de risco vascular. E o outro colega falou, não, isso é vascular. Tá, então, como que eu vejo doença vascular? Vamos ver aqui uma outra imagem, então? Vamos ver um flare, para ver se tem a desmielinização, que é típica da doença vascular. Então, segue aqui comigo. Então, aqui na tela, a gente está vendo um axial em flare. E de fato tem, né, um pouco de doença vascular. Tem mesmo, E ela é confluente aqui na parte de trás. Por aqui para cima. Tá vendo como conflui aqui, Você consegue andar pela lesão, tá? Então, o paciente tem sim doença vascular. Ele tem fator de risco vascular. Ele tem coronariopatia, tá? E aqui, olha, esse aqui é uma reformatação, né? Então, você vê que tem umas coisas brancas aqui, é muito mais branco do que aqui, tá? Inclusive, quando a gente olha aqui, tem até umas coisas brancas aqui no hipocampo, tá vendo, Mas que isso daqui, gente, provavelmente é artefato, tá? É a mesma coisa, essas imagens aqui, né? Agora, tudo bem, Fábio, o paciente tem uma amnésia anterógrada, tem fator de risco vascular e tem doença vascular
que é confluente na parte de trás, aqui, periventricular. Mas será que existe correlação clínico-radiológica? Ele tem alteração de marcha, de equilíbrio, sinais focais, incontinência urinária, uma alteração cognitiva muito mais executiva atencional? Não, ele não tem nada disso. Ele tem uma amnésia anterógrada, muito mais para a memória verbal. E será que eu devo atribuir que o quadro clínico é por conta disso? Será que eu não estou vendo isso, mas eu não estou vendo o que realmente importa nesse caso? Será que eu estou deixando passar uma coisa importante? Tá? Vamos dar uma olhada no córtex parietal, tá? Então, vamos ver se tem uma assimetria no lado direito para o lado esquerdo. Vamos ver aqui um axial T1. Bom, aqui a gente está vendo, então, um axial T1. Tá? Aqui tem o gadolínio, tem o contraste, tá? Porque isso aqui é o que tem de cortes finos aqui. Mas quando a gente pega aqui a parte de trás, ó, então, olha, a gente acha aqui o ômega invertido. Então, aqui é o sulco central, área motora, área sensitiva, tá? A gente não quer ver isso, então a gente vai descendo, ó. Quando vai sumindo ali, olha como aqui na região parietal você consegue ver já uma certa assimetria, né? Olha como os sulcos estão um pouco mais amplos aqui do lado esquerdo do que do lado direito, né? Quando a gente dá uma mexida aqui, ó, né? Quando a gente vai indo lá para baixo, meio que some, mas olha aqui em cima, ó, né? Dá para ver aqui? Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil, né? Para ver se vocês acreditam em mim. Tenho certeza que muita gente não está acreditando, né? Então, o que eu sugeri nesse caso, né? Olha, falei para o paciente e para a família, existe uma amnésia anterógrada, né? Não é normal. Isso bate muito com essas assimetrias sutis que a gente está vendo aqui. Tá? Aqui também tem escala, gente. Tem uma escala que avalia, né, o lobo parietal. Tá? Então, tudo isso a gente viu lá comprovando com as escalas. Mas, né, o que aconteceu? Na hora que eu falei isso, falei, olha, existe um exame que a gente pode ter certeza, que pode excluir, né, a possibilidade de ser só vascular. Quer dizer, a gente pode procurar se tem doença degenerativa junto. Tá? Então, esse caso é um caso que eu indiquei biomarcador. Falei, olha, para ter certeza, tem que fazer biomarcador. E aí, o paciente, a família, né, muitas vezes acontece isso, né? É muito mais fácil ouvir uma opinião melhor, olha, tudo isso é doença vascular, do que ouvir uma opinião, olha, pode ter uma doença que é claramente progressiva, né? E eu conversei com um colega, né, e o colega claramente não acreditou também. Não, isso daí você está procurando pelo em ovo. Né? Tudo é vascular, a gente vai tratar aqui, né? Falei, ó, não, tudo bem, né? Essa é a minha opinião. Eu achei, não, temos que confirmar isso, né? E aí, o que aconteceu? O paciente nunca mais voltou. Aí, puxa, perdi o paciente, não acreditaram na minha opinião, né? E aí, vida que segue, né? Acontece muito isso, pessoas pedirem opinião e nunca mais voltarem. E aí, o que aconteceu esse ano? O paciente voltou. Tá? Voltou, tá? De novo, pedindo uma segunda opinião. O que aconteceu? Claramente pior. Claramente pior. Então, o MOCA agora estava em 16. Quer dizer, piorou mais que 6 pontos, né, em 2 anos. E isso é um critério de piora rápida, né? E o paciente, né, passou por outro colega, né, que aí, né, pediu novos exames, né? Então, e ele estava, mais uma vez, sem distúrbio de marcha, sem alteração de equilíbrio, sem distúrbio do controle urinário e claramente com uma piora da amnésia anterógrada. Tá? Então, o MOCA foi para 16.
A memória já estava em 0 em 5, ficou em 0 em 5, né? Mas claramente ele estava pior. Tá? Então, vamos ver aqui o exame de imagem, agora de 2025. Segue comigo aqui na tela. Vamos lá, então, ó. Vocês estão vendo aqui a tela. Eu vou pegar exatamente, né, um T2 no coronal, em que eu inverti aqui o sinal, tá? E vamos ver o que aconteceu aqui em 2 anos, né? Então, olha lá como ficou clara aqui, né? A simetria já tinha, né? E continuou tendo. Né? Olha aqui como já está, né? Uma dilatação aqui do sulco colateral, né? Olha o hipocampo, né? Ainda não está tão atrofiado, ó. Então, qual que é o ponto aqui? Algumas pessoas que têm a doença de Alzheimer, eu não estou falando de uma minoria absoluta, talvez 15 até 20, 25%, dependendo da estatística ou da referência, podem ter atrofias sutis. Tá? É a chamada doença de Alzheimer com biomarcador positivo, com pouca atrofia. E esse caso, olha, ainda, a gente está vendo aqui, ó, vou pôr o exame de 2 anos depois, sem muita atrofia hipocampal. Tá? Tanto que um dos erros dos 7 pecados capitais é achar que todo mundo que tem doença de Alzheimer vai ter atrofia hipocampal. Pode não ter por anos, pode não ter nunca atrofia hipocampal. Tá? Em geral, na imensa maioria, com a progressão da doença vai tendo. Tá? Mas esse caso ainda não tem atrofia hipocampal. Mas a atrofia do córtex entorrinal, ó, ainda está lá. Tá? Então a gente vê aqui claramente aqui o sulco colateral alargado. Tá? Vamos ver aqui, ó, agora um T1. A gente vê aqui a parte de trás. Tá? Olha só como tem ainda aquela assimetria. Tá? Olha aqui o lado esquerdo, ó. Tá? E aqui, ó, eu vou mostrar um corte coronal, tá? Só para a gente saber aqui, ó, se a gente tá na direita ou na esquerda, tá? Então aqui, ó, a regra radiológica é da esquerda para a direita, ó. Aqui seguir, ó, então da esquerda para a direita, tá? Eu vou deixar só um aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Então a gente tá na esquerda, vou baixar aqui um pouquinho, tá? Olha só essa região aqui do cérebro, o precúneo. Precúneo é uma região fundamental para a identificação na suspeita de doença de Alzheimer. É uma das regiões que muito frequentemente atrofiam, né? E é um marcador de doença de Alzheimer, não só de doença de Alzheimer, mas quando tem atrofia assimétrica do precúneo, isso tem que ser sempre suspeito de doença de Alzheimer. Tem que pensar sempre em doença de Alzheimer. Tá? Então, mais uma vez aqui, ó, estamos do lado esquerdo. Olha só essa sulcação aqui no meio do precúneo, como ele é importante. Tá? Olha, na primeira vez eu não mostrei. Vamos ver uma escala que avalia o lobo parietal? Só para vocês verem como é importante a gente ter escalas. Nosso segundo pilar da escala de neuroimagem. Vamos ver se de fato isso daqui é uma atrofia normal ou não para a idade. Se eu devo valorizar isso, tá? Então vamos ver aqui nossas escalas, tá? Vou pôr aqui na tela, tá? Então a escala que a gente está falando aqui é a escala de Coedan. A escala de Coedan é para avaliar atrofia parietal, tá? Então a gente tem que achar aqui onde está o lobo parietal, tá? Então, mais uma vez, olha os pilares aqui, ó. Neuroanatomia focada. Saber onde você está. Quer dizer, saiba pouco, mas saiba bem essa neuroanatomia que é necessária para a cognição. 2, saber usar escalas validadas. Por exemplo, a escala Coedan. Tá? Então, aqui a gente está vendo na tela, ó,
que é o Coedan 2, que é o anormal, que a gente está vendo aqui, ó. Então, a gente vê aqui no sagital, a gente começa a ver aqui, ó, esse retângulo, tá vendo, ó? Esse retângulo é o precúneo. Precúneo é uma região que é precocemente atrofiada na doença de Alzheimer, especialmente em algumas formas mais corticais. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, esse sulco, que está na frente do precúneo, que é o ramo final, ramo marginal do sulco do cíngulo. E um sulco que está atrás dele, que é o sulco parieto-occipital. Tá? No Coedan 1, que é uma atrofia leve, você começa a ter um aumento aqui do ramo marginal, mas você não vê nenhuma grande sulcação, um suco claro no meio do precúneo. Enquanto que no Coedan 2, você claramente vê alguns sucos no meio do precúneo. Ó. Aumentou aqui esse suco, o ramo marginal, o ramo final do suco do símbolo. Já começa a largar aqui o suco parieto-occipital, mas você vê uma sulcação mais ampla no meio do precúneo. Isso é o Coedan 2. Vamos ver aqui, né, como está a imagem desse paciente? Então, olha só como a gente está vendo aqui o lado esquerdo. Olha o que a gente vê aqui, ó. O ramo marginal, ó. Ele está aqui, ó. Ele vem, tá, passando aqui. Mais uma vez aqui à esquerda, ó. Então ele vem fininho, tá? Aqui ele é larga, mas olha como a gente vê claramente, ó, além do alargamento do ramo marginal, também o alargamento do sulco parieto-occipital. E olha, lá tem um sulco no meio do precúneo. Tá, ó, a gente tá vendo aqui no meio do precúneo, ó. Ah, qual lado que eu tô? Direita ou esquerda, ó? Só você pôr aqui uma referência, ó. Estamos aqui do lado esquerdo, tá? Ó, vamos passar agora para o lado direito, ó. Estamos indo para a direita. Tá? Então, olha como você vê também uma certa assimetria, mas ainda uma certa atrofia, mas ainda assimétrico, tá? Comparem, ó, essa imagem lado direito com essa imagem lado esquerdo. Você claramente vê aqui, ó, um sulco mais amplo no meio do precúneo, tá? Então isso sim é suspeito de doença de Alzheimer, tá? Olha aqui o lado direito como também tem um sulco, mas está menor, tá? Quer dizer, aqui, né, o paciente piorou muito em 2 anos e aí, né, ele não estava recebendo o tratamento correto, tá? E esse paciente ele quis fazer uma confirmação, tá? Então aqui ele já veio, na verdade, não foi eu que pedi, né? Esse caso, particularmente de biomarcador, eu teria preferido o líquor, porque o líquor, além de mostrar se a pessoa tem a beta-amiloide, também consegue mostrar e quantificar a proteína tal, tá? Mas esse paciente aqui optou por um outro biomarcador, um biomarcador de imagem. Então ele fez um PET amiloide. Vamos ver aqui a imagem para saber se ele tem amiloide ou não? Sigam aqui comigo. Bom, então o paciente ele já veio, né, com esse exame, é um PET amiloide, né, com fluorbetabeno, então marcador à base de flúor, mas claramente demonstrando, ó, a captação do radiofármaco, como traçador, no córtex. Tá? Então o traçador ele não pode ser maior no córtex do que na substância branca, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, esse caso confirma, olha aqui nos lobos temporais, como tem a marcação no córtex. Tá? Então, esse caso, ele confirma a presença da proteína amiloide no cérebro. Tá? Lembrar que aqui o paciente está com 81 anos. Tá? Então, por isso que eu, nesse caso, eu preferiria, como eu preferia no passado, o líquor. Porque existe uma porcentagem pequena, mas relevante, de amiloide acidental, só pela idade. Nesse caso, assim, claro que se eu ver que tem amiloide e tal, eu vou ficar mais seguro. Mas esse caso, olha, claramente, né, aqui a gente está falando de doença mista. Doença de Alzheimer mais doença cerebrovascular subcortical isquêmica, tá? Mas, qual que é, na opinião de vocês, a
a patologia mais relevante, assim, o que faz correlação clínico-radiológica nesse caso? Vocês acham que a clínica aqui falava mais a favor de doença vascular? Ou a clínica era mais compatível com doença de Alzheimer? E aí, esse é o típico caso, né, que ele demonstra uma frase que eu uso sempre. A neuroimagem tem que servir para iluminar o seu diagnóstico clínico. Nós não podemos usar a neuroimagem para se apoiar. Quer dizer, eu brinco assim, olha, como que um bêbado usa um poste? Para se apoiar. Como que uma pessoa sábia usa um poste? Para iluminar. Então aqui, a presença de doença cerebrovascular sem correlação clínica acabou que atrasou o diagnóstico. E aí, o colega, ele estava se apoiando na imagem. Ele falou assim, Fábio, não, esse caso é vascular. Não tem, não é Alzheimer, não. Pode confiar em mim que eu assumo, né? E não quis tratar, não quis investigar mais. O que aconteceu 2 anos depois? O paciente claramente piorou. Ah, Fábio, mas iria piorar mesmo. Talvez sim. Talvez iria piorar. Quer dizer, nós não temos controle, mas será que se há 2 anos tivéssemos feito o líquor, feito o diagnóstico biológico de doença de Alzheimer, iniciado o tratamento, seja com anticolinesterásico, seja talvez com droga anti-amiloide, será que a gente não poderia ter alentecido a progressão? E aí, a gente tem que seguir sempre o método. Falei, ó, pilar 1, anatomia focada. Pilar 2, sequências e escalas. Mas o mais importante é o pilar 3, gente. Correlação clínico-radiológica. Use a imagem para iluminar o diagnóstico. A gente não pode depender da imagem. A gente tem que saber ver a imagem, ter autonomia, ter segurança para fazer essa correlação. Olha como esse caso, a gente atrasou o diagnóstico. E aí o que aconteceu? Olha, outro médico foi lá, pediu o PET amiloide, né? Então, e esse é um ponto. Olha como às vezes, quando a gente não usa a imagem como aliada, a gente acaba postergando, atrasando. Quem que sofre com isso? O paciente. Esse paciente ele ficou, né, longe do tratamento. E aí, muitas vezes, os pacientes preferem ouvir uma notícia boa, mesmo que ela não seja, né, a verdade nua e crua, do que ouvir uma notícia ruim, mas que ela é verdadeira. Infelizmente, isso acontece. Mas, qual que seria o ponto aqui? Se ele tivesse feito líquor, né, há 2 anos, o tratamento poderia mudar esses 2 anos de progressão, essa piora mais intensa na memória recente. Tá? Então, esse caso, ele é o que acontece no meu dia a dia. Muita gente não acredita. Né? Você mostra, olha, tem sim uma atrofia assimétrica na região parahipocampal, tem uma atrofia parietal. Isso correlaciona muito mais com a síndrome amnésica anterógrada verbal, hemisfério esquerdo. A lesão vascular tem sim, mas pode ser um achado incidental. Não tem a síndrome correlata. Mesmo com tudo isso, as pessoas não acreditam. Agora, você quer ser um médico que vai na onda ou que tem opinião própria, que consegue achar alguns pontos sutis, que consegue demonstrar achados sutis e consegue usar a neuroimagem como aliada para iluminar sua hipótese e ter segurança nos diagnósticos, para saber qual exame que você deve pedir depois, para guiar o seu raciocínio clínico e, no fim, para acertar nos tratamentos. Tá? Então, esse caso mostra como, às vezes, a gente perde tempo. E perder tempo pode causar danos, pode afastar os pacientes da verdade ou
no tratamento correto. E sabe por que eu acredito tanto nesse método que eu estou mostrando? Porque eu mesmo já sofri muito com essa questão de não saber interpretar neuroimagem, de não ter segurança, de não ter autonomia. E ao longo de vários anos, então, de tentativa e erro, de batida de cabeça, a gente criou esse método, eu em conjunto com a minha esposa, a doutora Gislaine, que é radiologista, e agora eu me sinto obrigado a mostrar isso, a ensinar isso para outros colegas. Tá? E vejam só, eu sou neurologista, tá? Mas eu entendo que a imensa maioria dos pacientes que têm demência no Brasil são vistos por geriatras, por clínicos. Então, você que é colega geriatra, que fica com essa ideia de que demência é coisa de neurologista, que avaliar neuroimagem, que saber onde é o hipocampo é uma coisa muito específica. Olha, a imensa maioria dos pacientes são vistos por geriatras. Quer dizer, não tem como neurologistas cognitivos, que é uma raridade, né, que você conta nos dedos, avaliar todos os pacientes com demência no Brasil. Então, às vezes, né, nem neurologista gosta muito de ver paciente com demência. E essa é a grande realidade. Né? E para você que é colega psiquiatra, do mesmo jeito que muitos pacientes têm a cultura de procurar um neuro quando tem um problema psiquiátrico, eles também têm a cultura de atribuir problema de memória à depressão, a estresse, à ansiedade. E procuram, sim, primeiro os psiquiatras, especialmente se você for psicogeriatra. Então, a demência, ela não é exclusividade do neurologista. E eu sou neurologista, gente. Estou dizendo isso claramente. Olha, todo mundo que lida com pacientes que têm alterações cognitivas e do comportamento tem que saber utilizar neuroimagem, tem que saber avaliar por conta própria. É um conhecimento que é básico, é um conhecimento que ajuda muito. E é o conhecimento que me fez virar referência, que me fez ser um expert em demência. Então, em aulas, em congressos, em entrevistas, eu sou conhecido hoje, em parte, por esse método. Olha, eu consigo usar a imagem como minha aliada. Eu consigo chegar em diagnósticos. Ah, Fábio, você nunca erra. Claro que eu erro. Todo mundo erra. O único médico que não erra é quem não faz, quem não vê paciente, aí não erra. Né? Então, claro que eu erro. E errar é humano. Por outro lado, eu não erro mais por esse pecado. Não saber avaliar neuroimagem. Achar que é normal da idade quando não é. Achar que uma alteração sutil, mas assimétrica é normal. Desse pecado, olha, eu estou aqui, né, conseguindo afastar, não sofro mais disso. Eu quero ensinar você também, que tem os mesmos problemas que eu tinha. Achava que neuroimagem era muito difícil, que eu nunca ia aprender, é muito complicado, tem que saber toda a neuroanatomia. E eu usei esse método para conseguir transpassar, pular essa barreira. E agora eu quero mostrar para você, porque o meu compromisso é sempre melhorar a vida, reduzir o sofrimento dos pacientes que têm doença degenerativa, doença vascular, e têm alteração cognitiva do comportamento. Eu não consigo, né, não tem outro jeito de eu expandir esse ensinamento, de expandir esse círculo virtuoso, a não ser ensinando os colegas a também usar a neuroimagem como uma aliada. Ensinar colegas a não cometer os erros que eu mesmo cometi no passado. E que hoje eu me arrependo. Olha, devia ter procurado isso antes. Então, o meu objetivo aqui é, de fato, passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri a duras penas, batendo cabeça, cometendo erros. E eu tive a sorte, o destino me fez casar com uma radiologista, né, a quem eu agradeço e sempre também dou crédito,
para a formação desse curso. Porque senão eu também estaria na mesma dificuldade que eu imagino que você esteja hoje. Tá? Então, o curso, ele surge da minha própria dificuldade, da minha própria angústia, do meu próprio sofrimento, da minha própria insegurança. E ele veio para criar um método de pular essa barreira, transpassar essa dificuldade. Ele foi pensado para você que não é especialista em neurocognição, que não é especialista em radiologia. E, mais uma vez, é um método prático para você utilizar na vida real. Então, agora, olha, eu dou aqui claramente 3 opções. Primeira opção, olha, continuar como está. Tá? A imensa maioria dos colegas que vêm me discutir caso e quer mostrar imagem, fala, mas e aí, o que você viu? Você fala, não, no laudo fala isso. E aí cria, assim, aquela coisa. Será que, de fato, você não poderia ver você mesmo? Tá? Então, continuar assim, com essa insegurança, com essa dependência, que se você não faz você mesmo, outra pessoa vai fazer por você, ou tem que fazer por você. Isso, gente, cria um sofrimento, uma sensação ruim. Olha, nadei. Quando eu tinha que fechar o diagnóstico, morri perto da costa. Tá? Isso não é legal. Tá? Outra opção, falar, eu gostei muito essa semana. Obrigado, Fábio, você foi muito legal, muito altruísta, mas agora eu vou comprar um livro de neuroimagem, comprar um livro de neuroradiologia, vou comprar um livro de neuroimagem e demência e vou aprender sozinho. Olha, é uma opção, né? Mas já tentou fazer isso? Pega um livro lá de neuroimagem e começa a ler do capítulo 1. Você vai ver que, em geral, você desiste antes do final dos primeiros capítulos. Por quê? Porque é um método que não é prático, que não tem correlação clínico-radiológica, que ele não é feito para você que é clínico, ele é feito para radiologistas. Para você que é clínico, olha, esses livros não foram pensados em você. O curso, sim, foi pensado em você que não é especialista. Tá? Então, aprender sozinho é uma opção. Você chega no objetivo, mas você vai perder tempo, você vai perder, às vezes, dias e meses de estudo, que é um estudo de estante, que você não põe na prática, que você não aplica. Ou a opção, que é essa, eu faço um convite e digo de antemão que vai ser uma honra, que é você vir aqui nessa jornada comigo. É você aprender junto, que nós aprendermos juntos, nós discutirmos casos juntos e você entrar para a comunidade do curso dominando a neuroimagem em demência. Eu espero que você siga essa sugestão. Quero te ver aqui aprendendo junto com a gente, junto com a comunidade. Então, o treinamento dominando a neuroimagem em demência, ele é um treinamento que ele é único, ele é exclusivo. Ele foi pensado para você que é clínico, especialmente para quem é geriatra, para quem é psiquiatra, psicogeriatra, ou para quem é neurologista, especialmente neurologista geral, tá? Mas também para você que é clínico geral, médico de família, né? E até, assim, outras especialidades que têm o hábito de avaliar pacientes com demência, tá? Então, o outro ponto é que cada vez mais, olha, você vai ser urologista, você vai ver alguém com demência. Você pode não tratar a demência de forma específica, mas o número de pacientes com demência tem aumentado muito. Tem aumentado muito. Quer dizer, você vai ver isso na sua prática. Então, para você que não é expert, esse treinamento, ele entende que você, olha, não tem tempo, não tem interesse, né, não tem vontade, e não seria prático você saber toda a neuroanatomia, tudo de neuroimagem, doença rara, aquele monte de sinal que tem em neuroradiologia. Então, aqui é para você que quer aprender sobre demências, sobre alterações de comportamento. E você que no dia a dia pede exame de imagem, mas você pede e não consegue ver sozinho, ou depende exclusivamente do laudo.
do relatório. Esse curso é para você ter independência, para você ter segurança, para você mudar o jeito que você usa a neuroimagem. E aí, para você aprender a neuroimagem como uma pessoa sábia, usa o poste, que é para iluminar. Neuroimagem serve para iluminar as suas hipóteses, não é para você se apoiar. Tá? Então, aprender a usar a neuroimagem como aliada é o grande objetivo desse curso. Sabendo que você não é expert, sabendo que você, né, já fez a sua formação, que você não aprendeu isso anteriormente. Às vezes, você já fez até curso de neuroimagem, né? Eu fico de cara, assim, com algumas aulas de neuroimagem. Fica assim, mostrando caso, doença rara, aquela síndrome difícil que você nunca mais vai ver na vida, imagem. E ninguém vê com calma, ninguém mostra o beabá. Ninguém pega na sua mão e fala, ó, aqui é o hipocampo, aqui é a fissura coroideia. Quer dizer, você espera que as pessoas decorem inúmeros sinais, nomes, epônimos, e no ensino básico, no ensino os pilares, não faz uma boa fundação do conhecimento. Então, esse curso é para você que gostou desse lema, saiba pouco, mas saiba bem. Porque esse é o lema que eu uso na minha vida. Saiba pouco, saiba o que você usa na prática, não precisa saber tudo. Mas o que você usa na prática, saiba bem, saiba de forma sólida. E esse é o ponto. Se você pegar as doenças que você vê no dia a dia, você conta nos dedos o número de doenças. Quer dizer, não é um conhecimento extenso. Sim, você consegue. Então, se você já se sentiu inseguro, frustrado, com a sensação de incapacidade, tenho certeza que você já passou por uma situação em que você gaguejou, que você ficou inseguro na frente do paciente, na frente da família. Imagina como a família vê isso. Você sempre pensa assim, olha, quantas vezes eu peguei a neuroimagem, abri na frente do paciente da família e falei assim, olha, eu vou ver com um colega meu, eu vou falar com o radiologista. E depois eu te ligo e te dou a resposta. Como que a família, como que o paciente vê isso? Está todo mundo inseguro, apreensivo, com a possibilidade de ter uma doença degenerativa. Como que vocês acham que a pessoa interpreta isso? Olha, eu não sei ver, eu vou ver com o meu colega e te falo depois. Você confiaria a sua saúde num diagnóstico tão importante quanto doença de Alzheimer para um médico que precisa ver com um colega, que precisa de um auxílio de um expert? Olha como isso, gente, é difícil. Quantas vezes a gente faz isso na prática com neuroimagem? Ah, vou ver com quem sabe mais que eu. Olha, frequentemente eu procuro, né, conhecimento com quem sabe mais que eu. E é normal. Agora, fazer isso nesse momento tão tenso da consulta, na hora de você ter o diagnóstico, ou você terceirizar isso para um outro médico que dá o laudo para o radiologista, e você dizer assim, ah, olha, não tem atrofia do hipocampo aqui no laudo, então não tem. Olha como isso é complicado, gente. Vocês já pensaram nisso? Você gostaria que acontecesse isso com a sua mãe, seu pai, com você? Tenho certeza que não. Tenho certeza que as pessoas ficam abaladas, inseguras, os pacientes e familiares, quando isso acontece. Ah, mas é normal acontecer. É normal. É normal os pacientes irem buscar outras opiniões. É normal um médico que sabe usar a neuroimagem fechar um diagnóstico e receber encaminhamento dessa família. É normal. E aí acaba que você fica para trás. Você não fica conhecido como o médico que conseguiu ver o que ninguém viu, e sim como mais um que meio que tremeu as pernas, né, e não teve segurança. E isso é muito comum. Por quê? Porque ninguém ensinou um método para você usar a neuroimagem com segurança, de forma prática, de forma objetiva. Porque a gente tem barreiras mentais, achando que neuroimagem é só coisa de ultra especialista, só quem faz neurocognição, só quem faz radiologia, que eu nunca vou aprender, que é difícil mesmo, que eu nunca soube.
e que eu vou terceirizar o diagnóstico para um radiologista que pode ser o melhor radiologista do mundo. Tá? E olha aqui, gente, eu não estou dizendo nunca para você não conversar com o radiologista. Isso é ótimo quando conversa. Eu converso todo dia. Né? Eu não estou falando para você não pedir um laudo bem pedido, com informação. Mas algumas coisas sutis e correlação clínico-radiológica vai ser com você. Não dá para terceirizar. Tá? Então, esses pontos são importantes. Por que, que eu sugiro que você entre nesse método? Que você entre no curso Dominando a Neuroimagem e Demência. Então, o ponto é esse. Essa formação, ela vai desde o básico. Tá? Então, a base. E a base é fundamental. Uma base sólida faz você crescer de uma forma intensa. Se a base não for sólida, se a fundação da casa é feita em areia e não na rocha, as coisas vão mal no futuro, tá? Claro que se você já tem conhecimento, já é expert, quer apenas refinar o seu conhecimento, esse curso também tem coisas que são refinadas, tá? Então ele vai desde o básico até conhecimentos avançados. Porém, se você não tem uma base sólida, se você não fez a fundação da sua casa na rocha, as coisas não vão ser fáceis no futuro. Quer dizer, você não vai conseguir aguentar o tanto de conhecimento que vai vir pela frente. Tá? Então, esse curso, ele oferece uma fundação sólida. E o ponto principal é um conhecimento que é aplicável na vida real para você que é clínico, para você que vê pacientes, para você que conversa com famílias. Esse curso é para você. Então você vai aprender a como interpretar os exames, a como usar escalas, você vai aprender as sequências de neuroimagem e principalmente você vai fazer a correlação clínico-radiológica junto comigo e com a doutora Gislaine nos nossos hands-ons. Tá? Então, na parte que a gente faz interação ao vivo e você vai poder mostrar o caso e ver como a gente faz na prática. Tá? Então, essa formação é para você que cansou de ficar dependente, que quer ter opinião própria. Nessa vida, avaliar os fatos como eles são e ter uma opinião própria sobre eles é cada vez mais raro. Tá? Cada vez menos as pessoas querem ter opiniões próprias, mas isso é fundamental. Você só consegue se destacar quando você tem uma opinião própria sobre alguma coisa. Tenho certeza que se você está aqui, depois de 3 aulas, você quer se destacar, você quer sim ter independência e autonomia. E esse é o caminho. Então, olha, para você que quer começar do zero, que quer ter uma fundação, para você que quer refinar seu conhecimento e para você que trabalha com pacientes que têm alteração cognitiva ou do comportamento. Tá? Então, aqui, esse é um curso prático, para quem põe a mão na massa. E vocês sabem que a imensa maioria do meu tempo, do meu dia, está no meu consultório, pondo a mão na massa. Quer dizer, eu não sou um vendedor de aula, um vendedor de curso. Eu sou médico, eu sou clínico. Eu ponho a mão na massa. Então, vocês vão ver que, a imensa maioria das vezes, eu vou estar atendendo. Por quê? Porque é isso que eu faço. É isso que eu me destaco, é nisso que eu sou bom. E é isso que eu quero mostrar para você, como a neuroimagem mudou a minha percepção de valor, né? Como as pessoas me veem, o valor que eu me dou, quer dizer, como isso mudou a minha prática, como isso mudou o meu consultório. Então, para quem não é esse curso? Olha, para você que gosta de aprender de orelhada. Ah, quero aprender rapidinho aqui, 1 ou 2 coisinhas e vou fingir que eu sei, pôr na prática e vou me virar. Né? O pessoal fala assim, eu sou safo. Eu aprendo uma coisinha aqui, outra ali, põe na prática e me viro. Não é para você esse curso. Isso não é uma fundação sólida. Não é. Aprender de orelhada nunca foi a minha opinião que isso é um bom conhecimento, tá? Olha, eu quero conhecer, falar bem, ter um discurso muito bom, né? Mas eu quero uma coisa mais superficial. Não é para você, tá? Então esse curso
ele é para quem quer de fato saber pouco, mas saber bem. Para quem quer ter uma fundação sólida, quem quer pôr na prática e quem quer, ao longo de algum tempo, se tornar referência em demência na sua região. Tá? Eu tenho certeza que se você melhorar, né, você vai estar acima da imensa maioria dos colegas. Porque eu que tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento, que fiz doutorado, que fui para Boston, estudei em Harvard, lá eu percebi que eu não sabia ver na imagem como as pessoas de lá. E olha como eu precisei ter humildade, falar, olha, minha formação foi falha, faltou, preciso fazer um método, preciso aprender sozinho, preciso criar uma forma de eu melhorar nisso. E quando eu melhorei nisso, né, apesar de tudo isso, a impressão que as pessoas têm, né, do meu atendimento, da minha avaliação, mudou. Eu te falo hoje, olha, quantas pessoas me procuram para discutir casos de imagem, né? E eu falo assim, mas você viu a clínica, você sabe. Por que você está me procurando? Você não sabe ver? Você não aprendeu? Não, não aprendi a ver, né? Olha como isso é difícil. Então, se você quer ter conhecimento superficial, olha, você vai se frustrar com o curso. Não é para você. Agora, se você quer saber pouco, mas saber bem, e quer ter uma boa fundação para você criar alicerces para o seu conhecimento ao longo da sua vida, aí sim, faça esse curso. Esse curso é para você. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso treinamento. Ó, as aulas são gravadas, tá? Por que eu preferi fazer gravado? Porque eu sei que você, como eu, atende o dia inteiro, trabalha o dia inteiro. Tá? Então, quando que eu estudo alguma coisa, que eu ouço ou vejo uma aula, no finalzinho da noite, às vezes no final de semana, entre uma consulta e outra, ou quando eu estou no trânsito, quando eu estou em São Paulo. Eu estou lá no Uber, no táxi, ou às vezes dirigindo, ouvindo, aprendendo, vendo alguma coisa. Então, quando é gravado, é muito mais fácil você dividir o seu próprio tempo. Tá? Então, aqui tem algumas aulas, então, a aula de neuroanatomia, as aulas de escala. Tá? Então, são aulas que são curtas, aulas objetivas, e a divisão para você conseguir ver cada aula em pouco tempo. Tá? Isso ajuda muito a você usar o seu tempo livre, que eu sei que é escasso, como o meu, para aprender de uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva. Tá? Então, esse é o motivo que a gente escolheu fazer as aulas do curso, as aulas do treinamento gravadas. Tá? Então, aqui a gente está vendo algumas aulas, né? Aqui aulas de escala, tá? Temos aqui professores que também dão aula. Então, eu, a doutora Lisane Porto, o doutor Lucas Mella, a aula de correlação clínico-radiológica, então das principais síndromes neuropsiquiátricas, o Arthur Coutinho, que é médico nuclear, dá aula sobre PET, SPECT, TRODAT, PET amiloide, sobre medicina nuclear. Tá? Então, a gente tem alguns professores que foram convidados para o curso. Tá? Só que não é, de fato, um curso, sim é um treinamento. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade de alunos. Tá? Nessa comunidade, a gente vai caminhando juntos. Tá? Gosto muito dessa frase. Ó, se você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, vai acompanhado. Tá? Isso é um provérbio africano. Então, quando a gente aprende com outros colegas, quando a gente tira a dúvida, muitas vezes a dúvida do meu colega era a minha dúvida. Quando alguém mostra um caso que a pessoa errou, que a pessoa está com dificuldade, você pensa, olha, eu também já errei, eu já estive lá. Então, aprender acompanhado é muito melhor. Quando você aprende com outra pessoa, você vê que não é só você que sofre com alguns problemas. De fato, essa comunidade é para entender como é difícil para todo mundo. Como a gente vai também caminhando de mãos dadas. Tá? Então, eu gosto muito de aprender com a comunidade. Tá? Então, aqui a gente tem alguns posts de alunos, olha, estudando entre uma consulta e outra, estudando aqui, elogiando o curso. Essa aluna estudando, olha, estava amamentando, né, o bebê dela e estava fazendo o curso.
Tá? Então, parabéns, né? Porque tem que querer muito crescer, melhorar como médico para fazer isso, né? E esse é o que eu espero, né? É isso que eu gosto, que as pessoas aprendam juntos comigo. Então, aqui a gente está vendo alguns feedbacks, então, excelente, top, tá? A imensa maioria das pessoas que tinham dúvida, né, desse curso, e assim, não é assim, claro que estou falando aqui, né? Não poderia ser diferente, mas eu ouvi de uma colega que fez um curso de demência lá em Boston, de Harvard. Falou: olha, aquele curso valeu a pena, o custo e o benefício. Mas o seu, Fábio, valeu muito mais a pena. Tá? Por que ela falou isso? Porque, de fato, ela conseguiu resolver um problema que a afligia, que ela sofria muito com esse problema. E tenho certeza que ajudou ela a ser referência na região. Tá? Então, a gente tem aqui um WhatsApp da comunidade, em que a gente faz alguns quizzes, né, em que eu posto a resposta na comunidade. É uma comunidade que a gente pode receber as datas dos hands-ons, a gente pode receber algumas informações importantes do curso, tem um suporte também, né, se tiver algum problema de acesso. Então, essa comunidade é para a gente ir aprendendo juntos. Tá? O que é hands-on, Fábio, que você acabou de falar? É a parte que eu mais gosto do curso, disparadamente. Porque são momentos em que a gente faz uma interação ao vivo. Em geral, uma vez por mês, ou num dia de semana à noite, ou um sábado de manhã. A gente vai revezando para que todo mundo consiga participar. Em que vocês podem pegar os casos clínicos que vocês veem, passar a parte clínica e a gente vê a imagem, né, juntos. Eu, a Vislaine, todo mundo do curso. É a parte mais legal. A gente faz assim, 2 horas de hands-on e passa como se fosse 5 minutos. É uma parte que, para mim, é o grande ponto forte desse curso. Tá? Participar ao vivo da comunidade, mostrar os casos. É assim que a gente aprende, gente. Ninguém aprende falando. A gente aprende fazendo. Né? Então, você só aprende a tocar piano tocando piano. Não lendo uma partitura ou um livro sobre partitura e teoria musical. Só aprende fazendo. Então, aqui é o hands-on. Por isso que eu gosto tanto. Né? O hands-on é o ponto forte do nosso treinamento. É a parte que você pode interagir, pode tirar dúvidas, pode mostrar um caso. Tá? Então, temos aqui um hands-on, sempre eu e a Vislaine, né? E aqui mostrando um caso em que a gente vai vendo, vai discutindo juntos, tá? Então, aqui é um outro hands-on, né? Você vê que a gente pode sempre ir tirando as dúvidas e mostrando as escalas e revisando a neuroanatomia focada. Então, é onde a gente pega os 3 pilares e põe na prática. E a gente pega muito na mão de vocês para quem está começando. Tá? Então, aqui é um ponto forte do curso. Tá? Então, aqui, além do hands-on, a gente tem um suporte. O que é esse suporte? É a gente tornar o curso fluido. Né? Ele ir mudando de acordo com a sua opinião. Então, várias aulas que a gente fez aqui no curso já foram uma sugestão dos alunos. Por exemplo, a gente tinha uma aluna que estava com dificuldade de baixar a imagem da plataforma que ela solicitou para abrir um visualizador. A gente gravou uma aula de como fazer isso, de como baixar a imagem DICOM, de quais são os principais visualizadores, tanto pagos quanto gratuitos, né? Como usar no Windows e como usar no Mac. Então, se você entrou no curso e sentiu falta de uma aula, quer fazer uma sugestão, ficou com alguma dificuldade, a gente vai fazer questão de resolver esse problema. Então, sim, a gente vai modificando o curso conforme a opinião dos alunos. Para a gente, isso é muito importante. Às vezes, a minha prática e a sua prática tem diferenças. Eu não consegui ver uma questão que iria te ajudar. Então, fala para mim essa questão que a gente vai fazer um grande esforço para conseguir suprir. Tá? Esse é o objetivo do curso. Suprir a sua necessidade real de clínica, de consultório, de ambulatório. E é por conta disso
que o curso tem tanto caso clínico. A gente só aprende vendo casos. Eu aprendo todo dia no meu consultório, né? Então eu falo que eu estou recebendo para aprender. Porque toda vez que eu vejo um caso, a sua particularidade, eu vejo a imagem, eu correlaciono, eu estou aprendendo. A gente aprende caso a caso. Então não é à toa que esse curso tem casos clínicos reais. Esse curso é baseado em pacientes que eu vejo, que a Gislane viu, e que você também pode ver, caso você entre aqui para a nossa comunidade, para o nosso treinamento. Tá? Então, casos comuns, de alta relevância. E aqui, gente, eu pulo no gato, né? A imensa maioria das doenças que causam demência, você conta nos dedos. É doença de Alzheimer, doença vascular, é Lewy, hidrocefalia, demência frontotemporal. Saber muito bem o beabá, as doenças mais comuns, é uma coisa fundamental. Por isso que eu falo assim, olha, você tem que saber achar o hipocampo. Você tem que saber achar o córtex entorrinal. Você tem que saber avaliar o lóbulo parietal, inferior, superior. Por quê? Porque é o dia a dia. Tem que saber muito bem o que você vê todos os dias. Mas temos também casos complexos, diagnósticos difíceis. Porque a gente vai desde o básico até o avançado. Então, casos precoces, formas atípicas, né? Eu gosto muito de mostrar formas atípicas, porque quando você consegue ver o atípico, é porque você sabe muito bem o típico. Quer dizer, primeiro você faz o ordinário, para depois fazer o extraordinário. Eu falo isso todo dia na minha prática clínica. Então, saiba bem o ordinário, né? Mas quando você sabe ver o atípico, tenho certeza, o típico já está aqui no seu bolso, tá? Casos com limitações técnicas, olha, onde eu moro, a ressonância não é tão boa. Não tem uma ressonância de alta definição. Como é que eu faço? A gente faz. Dá para fazer. Dá para extrair muita coisa de ressonância, mesmo quando você acha que tem limitação. Tá? E o principal, casos em que a gente fez a correlação clínico-radiológica de forma detalhada. Você vai aprender a fazer essa correlação vendo como a gente faz em todos os casos. Tá? Então, aqui, mostrando casos. Tá? A gente vai... O que você mais vai ver nesse curso, eu e a Gislane do lado, vendo aqui um caso de vida real, abrindo a imagem e comparando. O que eu fiz hoje. É assim que eu faço. É assim que a gente faz. E é assim que eu quero te ensinar a fazer. Tá? Então, casos clínicos, estude casos. Então, a gente tem quase que... Né, eu tenho 20 anos de formado, né, eu fiz neurologia, eu finalizei neurologia cognitiva do comportamento em 2009. Né, então, todo esse tempo de experiência vendo casos. Tá? Minha vida é ver casos. Eu não sou professor, eu sou médico. A minha vida lá no campo, lá no consultório, é vendo casos, é vendo imagem, vendo biomarcador, entendendo o sofrimento das famílias, a angústia, a insegurança. Tá? Eu sou, na verdade, médico. Né? O curso é uma forma de eu passar o meu conhecimento, mas o que eu faço da minha vida é ser médico. E por isso que esse curso ele é diferente dos cursos que você já viu no mercado, que você já fez antes. Esse curso é com quem sofria do problema que você sofre. Tá? Então, a gente vai avaliar aqui vários tipos de demência. Então, doença de Alzheimer, doença vascular, demência frontotemporal, doença do corpus de Lewy, hidrocefalia, demência mista, hipocampopatias, doenças mais raras como CADASIL, doença priônica. A gente vai ver todo tipo de caso. É um curso baseado em casos. Caso clínico. Se você quer ver caso clínico, esse curso é para você. Tá? A gente vai dar também de presente, tá? As aulas, o treinamento, mas também alguns atlas digitais. Então, um mini atlas digital, com as alterações de neuroimagem em demência, um fluxograma, que você vai ver ao longo do curso, um material que vai se atualizando, então vai tendo novos artigos, a gente vai adicionando isso na plataforma. Então, o curso ele não é estático, ele vai se modificando ao longo
né, do tempo, conforme novas evidências vão sendo publicadas ou vão sendo adquiridas. Tá? Então, por exemplo, você vai ter acesso, você vai ganhar os e-books com todas as aulas que você vai poder ver o vídeo, você vai poder também ter ela em PDF. Então, um e-book digital. Tá? Um e-book digital que você vai poder, por exemplo, avaliar à noite, abrir a escala de imagem para comparar no seu consultório. É um material de apoio muito importante. Tá? Você pode, olha, quero dar uma lidinha rápida, vai lá, abre o e-book. Tá? Esse e-book ele é muito importante. Né? Se você somar tudo isso além do e-book, vocês vão ver que é muito completo. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem algumas fotos do e-book. Esse aqui é o e-book de neuroanatomia, mostrando, por exemplo, o hipocampo, mostrando aqui a região opercular. Tá? A gente vai ver várias fotos aqui, né, dos e-books. E aí vem o ponto, né? Quanto é que vale tudo isso? Né? Chegou agora um ponto importante, né? Quanto é que vale, né? Valor, né? Ter autonomia diagnóstica, ter segurança, virar referência. Quanto é que vale precisão diagnóstica? Conseguir diagnosticar fases precoces de demência. Quanto que vale você não depender exclusivamente de laudos? Quanto é que vale você impactar a vida do seu paciente, da sua família? Quanto é que vale você aprender com um casal, né, um neurologista e uma radiologista que tem 20 anos de formação, de experiência, de treinamento em avaliar demência e imagem em conjunto. Essa, te digo que é muito difícil você achar essa característica. Um curso feito assim, olha, a 4 mãos, para um neuro e um radiologista, uma radiologista, que debatem e verem casos e, às vezes, assim, discutem e discutir mesmo, ao longo de pelo menos 15 anos. Tá? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale você, de fato, melhorar como médico? E aí, eu gosto muito dessa frase. Né? Preço é o que você paga, né? Valor é o que você leva. Quanto que é o valor disso para você? Quanto que você vai melhorar, ganhar, se valorizar em cima disso? Quanto que a sua remuneração, quanto que a sua experiência, quanto que você vai ser visto como especialista por outros colegas, por pacientes, por familiares, quanto que isso vai agregar na sua vida profissional. Tá? Então, preço é uma coisa, valor é outra. Tá? Então, se você pegar tudo isso, olha, aula gravada, hands-on, mini curso, e-book, fluxograma, né, um encontro mensal, vários cursos que você vê aí, que na verdade são mentorias, cobram muito mais do que R$ 10.000. É só você pegar um curso de neuroimagem, uma mentoria de neuroimagem. Muito mais do que isso, tá? Mas aqui, eu fiz questão de mudar, de fazer um valor muito mais, um preço muito mais acessível, tá? E aqui, de fato, assim, a gente fez uma reunião com todo mundo aqui do curso e falou, Fábio, olha, esse curso seu vale pelo menos R$ 4.000. E olha, isso aí seria o valor justo, menos que isso você vai estar fazendo uma pechincha, tá? E eu falei, não, vamos fazer mais, vamos reduzir mais isso. Por quê? Porque eu faço questão que você faça esse curso. Porque eu quero que você aprenda a mudar o diagnóstico de demência, a reduzir o sofrimento, a reduzir a sua insegurança. Eu quero que você melhore. E esse foi o valor final do curso. R$ 2.697. Tá? Por tudo isso que eu falei. Esse é o preço. O valor, como minha colega me disse, olha, o curso de Harvard vale. O seu vale muito mais. Mas esse é o preço que a gente chegou, né, como preço final. R$ 2.697. Tá? Então, aqui, o valor desse curso é muito maior do que esse preço. Tá? Mas, por uma questão pessoal, esse foi o preço em que eu discuti com a equipe e que eu consegui fazer. Então, os 10 primeiros que comprarem o treinamento, além de tudo isso, eles vão ter
uma análise individualizada, personalizada de um caso clínico. Você vai poder pegar um caso clínico seu, marcar um horário comigo e a gente vai analisar, eu, a Vislane e você, de uma forma individual, tá? Isso só para os 10 primeiros, tá? E esse é uma oportunidade também muito legal, tá? Então, esse aqui a gente dá um brinde, tá? E para todo mundo que se matricular na segunda-feira, tá? O curso ele tem um ano de acesso. Tem um ano para avaliar, para ver as aulas, para participar dos hands-on, um ano. Mas se você comprar na segunda-feira, vou te dar um ano de acesso de brinde, né? Você vai ter o curso por 2 anos e todos os acessos do curso, tanto o curso gravado, quanto o hands-on, quanto atualizações. Você vai ficar com a gente por 2 anos, um ano a mais. Estou te dando um ano de graça, tá? Então esse acesso estendido por 2 anos vale muito a pena. Além disso, todo mundo que se matricular na segunda-feira vai ganhar de presente o workshop sobre novas terapias na doença de Alzheimer, sobre neuroimagem em relação a anticorpos monoclonais. Como usar a neuroimagem para avaliar critérios de inclusão e exclusão, como avaliar a neuroimagem para rastrear efeitos colaterais, áreas. É uma grande novidade na medicina. Drogas anti-amiloide. Você vai ter que saber isso. Você vai ter que saber ver área, você vai ter que saber critérios de exclusão, você vai ter que saber a diferença entre gradiente eco e SWI para ver microhemorragias. Eu estou dando para você esse curso, esse workshop, se você comprar na segunda-feira, tá? Só o workshop vai custar, né, mais ou menos R$ 697. Você vai ganhar isso. Olha quanto isso vai agregar de valor na sua consulta, na sua avaliação, no seu nome. Tá? Então, aqui é mais um presente para você. Então, os 10 primeiros que comprarem vão ter uma consultoria comigo e com a Gislaine. E quem comprar até segunda-feira vai ter 2 anos de acesso e vai ganhar workshop sobre neuroimagem em drogas anti-amiloide. Tá? Então, uma baita oportunidade. Tá? Então, aqui mostrando que você pode ver, assistir o curso do celular, você pode assistir o curso do seu computador, de tablet, onde você achar mais fácil e, especialmente, quando você puder, quando você tiver disponibilidade. Revisando aqui, os 10 primeiros, uma consultoria individual. Quem comprar até segunda-feira, 2 anos de acesso, um ano inteiramente de graça para você e de presente, workshop sobre novas terapias. Tá? Então, um presente, assim, de pai, né? Pai e mãe, para falar a verdade, né? Um grande presente para você. Tá? Então, resumindo, você vai ter acesso a tudo isso por 2.697. Tá? Você pode dividir isso em 12 vezes em até 2 cartões. Tá? Para pensar, ó. Fato, ó. Se você dividir em 12 vezes, isso fica 269 por mês. R$ 279 é o preço que você gasta num jantar. Num jantar você gasta isso. O que vai te agregar mais valor? Um jantar ou um curso que te ensina a ser independente na hora de diagnosticar demência? Que te dá um método para você se tornar referência na sua região, para você ficar conhecido como aquele médico que viu que ninguém viu antes. Olha como isso vai, na verdade, né? Isso aqui não é preço, é investimento. Você vai investir em você. E olha, com um investimento pequeno, como um jantar num restaurante, você vai conseguir diagnosticar demências com segurança. Eu te garanto que isso, né, não tem preço. O valor disso, olha, é incalculável. Agora, o que você perde se você não entrar no curso? Fato, você vai depender só de laudo, né? Você vai continuar tendo insegurança e passando insegurança para a família. A família vai perceber que você não sabe ver neuroimagem. Isso vai te fazer perder uma oportunidade de se destacar,
que a família faz? Procura uma outra opinião. Quantas vezes eu recebo segunda opinião de médicos fantásticos, mas que tiveram insegurança na hora de mostrar a imagem, por exemplo. Perde o paciente. Acontece muito isso. Você não quer, né, perder paciente, você quer aumentar o número de pacientes. Você quer ser valorizado, você quer cobrar mais sua consulta. Não é tendo insegurança que isso vai acontecer. Tá? E no mais, você vai gastar o seu tempo, a sua energia, vai se irritar e vai se frustrar com outros métodos de aprender neuroimagem. Com livro, com outros cursos que é feito para radiologista. Esse treinamento é para clínico. E a gente entende que você não sabe toda a neuroanatomia, você não quer saber todos os sinais, todas as doenças raras, doença genética, doença de criança, aquele monte de doença rara. Você não quer isso. Você quer saber o que você vê no seu dia a dia. E é isso que a gente ensina. Tá? De uma forma prática. Então, não perca o seu tempo. Tá? Então, aqui, duas opções. Olha, ou você domina a neuroimagem em demência, isso é uma decisão. Você pode decidir, dar o passo à frente, sair do caminho atual e aprender um método. Ou você, né, tem resignação, acha que está tudo bem e continua como está. Tá? A minha sugestão para você é, de fato, você aprender a ter opinião própria. Como eu te disse, saber ver os fatos como eles são, ter uma opinião própria sobre esses fatos é a coisa mais importante na vida. É na vida como é na neuroimagem. Tá? Então, mude a sua estratégia, mude o seu hábito, siga aqui com a gente. Ah, Fábio, mas se eu não gostar, né? Pode ser que eu compre o curso e me arrependa. Olha, eu garanto tanto, eu confio tanto nesse método que eu dou 7 dias. Tá? Você tem uma semana para devolver o dinheiro. Se você não gostou da minha voz, se você não gostou das aulas, se você não gostou do método, olha, sem burocracia, sem explicação, você pode devolver em 7 dias. Tá? E eu garanto que você não vai devolver. Tá? Mas se você está em dúvida, está inseguro, se você não me conhece bem, veja o curso, entre, compre e vira se isso que eu estou falando aqui é verdade ou não. Tá? Porque se não for verdade, você devolve o dinheiro em 7 dias. A gente não vai nem perguntar por quê. Essa é uma garantia. Tá? Então você tem 7 dias para avaliar. Tá? Isso é mais do que a exigência. Isso é mais do que está na lei. Mas eu garanto uma semana e faço questão. Porque se o que eu estou falando aqui não está no curso, você devolve o dinheiro, né? Você pede o dinheiro de volta e a gente devolve. Ok? Isso fica aqui um combinado nosso. Então, segunda-feira, a gente vai abrir uma nova turma às 6 horas da manhã. Tá? Então, fique atento. Se você quer ser um dos 10 primeiros a ter uma consultoria individual com a gente, né? Já agende lá, 6 da manhã. E na segunda-feira, 2 anos de acesso e workshop de neuroimagem em drogas anti-amiloide. Tá? Então, como que eu faço para entrar? Isso é um ponto importante, né? Você precisa aqui entrar nesse link e você vai estar no grupo VIP. Nesse grupo de WhatsApp, você vai poder ter acesso ao curso, se matricular no treinamento, né? E você vai ter um link, as formas de pagamento, você vai ter todas essas informações. Então, esse grupo VIP de WhatsApp. Tá? Eu sei, gente, que o WhatsApp hoje em dia a gente fica sempre receoso, mas podem entrar. Tá? Esse aqui é um grupo do curso. Você vai garantir a sua vaga através dele. Então, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar nesse link ou você pode ler aqui o QR Code. Tá? Então, segunda-feira, 6 horas da manhã. Tá? Entre no grupo VIP. Lá você vai conseguir fazer inscrição no curso e ter a chance de ser um dos primeiros e ter todas essas vantagens que a gente está oferecendo. Tá? Então, aqui está um QR Code. Isso aqui vai ficar na tela agora e você vai poder escanear isso, que automaticamente você vai ser transferido para o grupo VIP. Tá? Então, gente, se você ficou até aqui, mais uma vez, parabéns. Tá? Isso já mostrou que você é diferenciado. Você quer aprender,
que você não está feliz como você está hoje, você quer mudar isso. O primeiro passo para você mudar alguma coisa é você perceber que você precisa de mudança. E ninguém aprende nada que acha que já sabe. Reconhecer as próprias dificuldades é o primeiro passo para você melhorar. Então, parabéns mais uma vez. Eu estou muito orgulhoso de você estar aqui comigo. E eu me sinto, de fato, muito feliz de poder ajudar um pouquinho você nisso. Claro, eu também tenho que aprender. Eu sempre tenho assim uma grande humildade e eu tento passar isso para todo mundo. Eu tento aprender sempre na minha vida e ensinando, eu aprendo bastante com cada um de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês acompanharem, por vocês comentarem. Eu fico sempre à disposição. O que eu puder ajudar vocês, facilitar esse aprendizado, eu vou ter sempre assim, um grande prazer em fazer isso. E eu tenho dedicado grande parte do meu tempo, que já é pouco, como eu te falei, eu sou clínico, né? Eu vivo no consultório. O tempo de sobra eu tenho dedicado a ensinar médicos a também usar neuroimagem como aliada, como eu uso, para que vocês também possam ter segurança na hora de fazer diagnósticos de demência. Então, fico aqui, meu muito obrigado, um até logo, e eu vejo vocês no treinamento Dominando a Neuroimagem em Demência. Espero que vocês entrem, que vocês gostem e que vocês se valorizem e aprendam muito com o curso e tenham segurança na hora de usar a neuroimagem para diagnóstico de demência. Até mais, muito obrigado.